Graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio AdestraCast Audiovisual. Hoje nós vamos iniciar o mês de outubro em favor da campanha do Outubro Rosa. E para nós começarmos essa série de entrevistas em favor desta campanha, nós vamos começar hoje contando a história da irmã Bruna dos Santos, que vai falar um pouco do que aconteceu nesses últimos anos, contar o seu testemunho, sua história de vida. E nós queremos aqui agradecer por esse tempo disponibilizado, por poder participar do nosso primeiro episódio audiovisual e também contar a sua história para os nossos ouvintes e espectadores. É uma honra, agradeço o convite e vamos lá. Amém. Irmã Bruna, nós vamos começar desde das origens, buscando lá no começo da sua história. Eu queria que você contasse para o pessoal, para aqueles que não te conhecem, onde você nasceu, onde começou a história de Bruna dos Santos. Bom, meu nome é Bruna, tenho 30 anos. Começou no dia 15 de abril de 1990. Nasci em Porto Alegre, no Hospital da PUC, num domingo de Páscoa. Certo. Eu queria que você compartilhasse com a gente algumas situações, marcos positivos e negativos da sua infância, da sua adolescência, contasse para nós até situações que agregam até hoje, por exemplo, coisas que você lembra que traz lições, aprendizados até hoje, já na fase adulta, né? Mãe, esposa, tudo mais. Então, eu não sou uma pessoa que lembra tanto assim de diversos acontecimentos. Meus irmãos, eles lembram muito assim, quando eu tinha 2 anos isso aconteceu. Eu não gravo tanto, mas a minha infância e minha adolescência, apesar de diversas situações assim que não foram muito favoráveis, sempre tive uma infância e também uma adolescência muito tranquila, sempre fui muito tranquila. Eu só consigo lembrar de família, sim, primos e tarefas. Eu sempre tinha que cumprir minhas tarefas, então era estudo, tarefas de casa, tarefas domésticas como lavar louça, arrumar o seu próprio quarto, tirar o lixo, ajudar a mãe, né? Ajudar. E final de semana primos, casa da avó, são coisas assim que eu trago até hoje, que eu gosto bastante. E questão de compromisso, né, que a gente já vai aprendendo desde de criança a ter o seu compromisso, de saber o que tem que fazer, o que não deve fazer. Enfim, foi uma infância e uma adolescência que eu posso dizer que foi muito feliz e que contribuiu para o que eu sou hoje, assim, né? Somou bastante. E assim, para quem não lhe conhece agora, né, lhe vê e ouve pela primeira vez, você nasceu em berço cristão ou conheceu a Cristo mais tarde? Acredito que seja uma dúvida também de muitas pessoas, eu acho que vai agregar. Então, não nasci em berço cristão. Eu conheci a igreja com 14 anos. Na verdade, antes eu já ia, mas era uma coisa assim esporádica. Eu ia num culto com a minha mãe, mas não era com frequência. Não era uma coisa que de fato eu entendia, né? E aí com 14 anos eu fui num culto, aceitei Jesus e depois disso foi só evoluindo o meu caminho com Cristo, né? Aceitei Amém. Jesus com 14 anos, me batizei com 15 anos e estou até hoje. E conta pra nós, parece também que a família, a sua mãe, o seu pai, conheceram por seu intermédio, né? Isso, nós somos convidados por alguns irmãos para ir no culto e aí nós fomos e eu aceitei Jesus, mas a minha mãe já vinha buscando, né? Sim. A Cristo. E aí foi a partir desse momento que nós decidimos, não, a real mudança vai acontecer por esse caminho, não existe outro. E aí seguimos, foi um pequeno passo que contribuiu para as próximas vindas, né? Amém. E queria que você falasse também com a gente sobre
acredito que muitas mulheres jovens vão assistir esse bate-papo, essa entrevista. Como é que foi a transição, né, de uma jovem solteira, né, que estava morando com a família e agora vai constituir a sua família, né, vai construir com seu esposo, enfim, o casamento e tudo mais. Como é que foi essa mudança? Então, eu acho que foi muito tranquila e rápida, né? Quem vê de fora, assim, casaram muito rápido, não entendiam, nós novos. Sim. E pela questão de foram 10 meses, né? Entre namoro, noivado e casamento foi uma coisa bem... foi muito rápido. E foi uma transição super tranquila, eu acredito, porque lá na minha infância eu já sabia, né, como administrar um lar, fui ensinada, né, pelo meu pai e pela minha mãe, então foi super tranquilo, só acrescentou, assim. Eu não casei, que nem eu vi nas outras entrevistas, e a gente sempre fala, não casei pra ser feliz. Sim. Eu já era feliz antes, já sabia dos compromissos que eu tinha que cumprir, qual seria a missão, no caso de um casamento. Então foi maravilhoso. E você acredita que essa transição foi tranquila porque também havia um propósito? Porque você se converteu, começou a ter uma vida cristã com 14 para 15 anos, como você disse, então você já estava vivendo, né, um plano de Deus para a sua vida. Sim, Deus vai preparando, né? Então tu já sabe, Deus vai falando contigo, tu já sabe o que deve ser feito, né? Sim. Então, com certeza, sabendo, ouvindo a voz de Deus e casando e conhecendo a pessoa que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo entendimento, então isso com certeza ajuda muito, né? Sim. Por isso que foi tranquilo. Amém. Como é que foi quando você descobriu o câncer? O momento em que você soube que você tinha contraído, né, essa doença e aí contar para os familiares, né, viver isso intensamente, porque até então você de repente só tinha ouvido falar de outras mulheres e agora aquilo acontece contigo. Tem muita aquela coisa, pô, eu sou cristã, sirvo a Deus e agora isso acontecendo comigo, enfim. Então, eu descobri o câncer em 2016. Eu estava tomando banho e não é aquela coisa assim, de autoexame que é necessário. Eu simplesmente senti uma bolinha parecida com uma espinha, assim. Aí chamei meu esposo, ele olhou e Deus é tremendo, assim. Eu tinha levado os documentos para o plano de saúde uns dias antes e aí, naquele dia que eu vi a bolinha, tinha sido efetivado, assim, tá dentro, tá no plano. E aí ele falou assim, bom, já que agora tu tem um plano, vai amanhã lá no médico, já pede um exame. Vamos descartar todas as possibilidades. Aí foi o que aconteceu. No outro dia eu fui cedo, consultei, e aí o doutor olhou e disse, é só uma bolinha, não há necessidade, eu vou te dar uma eco. Daí ele, não, mas pra te acalmar, vou te dar uma eco e uma mamografia, só pra descartar, mas nessa idade, as questões hormonais, pode ser uma bolinha de gordura, enfim. Fiz o exame e detectou que tinha alguma coisa anormal. Sim. E aí precisei fazer a punção pra ver que material que era aquele ali, se era benigno ou maligno. Sim. E foi tudo muito rápido, saiu o resultado. E aí a mania que a gente tem de pesquisar as coisas no Google. Antes, com a preocupação, a ansiedade. De levar no médico, eu olhei e aí não entendi, mas sabia que não era uma coisa muito legal, que não era legal. Mas como não entendo do assunto, aí levei. E aí a doutora ficou meio assim, daí disse, vou chamar teu esposo. E aí chamou e falou, realmente tá com câncer de mama. E aí deu toda a explicação, mas assim, uma explicação como se o resultado final não fosse um resultado feliz, né? Sim.
já nos preparou, e eu entendo o lado do médico, né? Porque ele não pode trazer muita expectativa, ele tem que trazer a realidade. E aí a notícia foi, eu não tive reação, não sei, Deus trouxe a paz, assim, eu não tive uma reação negativa, não consegui reagir nem positivamente, nada, nenhuma reação. Foi uma coisa que você não esperava. Foi, com certeza, ninguém espera, mas aí eu vim pra casa e aí falei com meus pais e o meu pai conta isso até hoje, que quando eu falei que tinha a bolinha, Deus já falou no coração dele, né, do que se tratava. Mas pela questão de ter o plano de saúde e como Deus organiza as coisas, foi tudo muito rápido. Eu acho que não demorou 15 dias, eu já estava fazendo a primeira cirurgia, que eu retirei um quadrante. Quando eu ia iniciar a quimioterapia, eu fiz uma outra eco, senti outra bolinha, aí fiz uma outra eco e tinha voltado o câncer. Aí o médico decidiu, por eu ser muito nova e por esse quadro de retorno muito precoce, fazer a mastectomia radical bilateral com reconstrução imediata. Aí fiz a químio, fiz a rádio e no meio da químio precisei remover as próteses, mas Deus cuidando de tudo a todo instante, assim, Ele permitiu, e a questão que tu falou, eu sou cristã porque comigo. Aí quando a gente soube da notícia, vamos orar, porque nós temos a fé que Deus pode tirar. Com certeza. E vamos orar que Deus vai tirar, mas Deus, não era esse o propósito. Não era o propósito. E aí uma irmã entregou uma vez pra mim que essa doença não era pra morte, era pra glória de Deus. Então, Deus permitiu, mas Deus esteve comigo durante todo o processo, deu o escape, deu o livramento, deu a vitória. Amém. Esse processo, assim, ele durou quanto tempo? Desde o momento em que você descobre que você está com a doença até, digamos, o final? Então, ainda estou no processo, descobri em 2016, fiz as 2 cirurgias em 2016, aí quimio e rádio 2016, 2017. Sim. É um tratamento que preciso fazer acompanhamento durante 10 anos, então conversando com a minha oncologista, ela falando, já é 2020, né? 2028 já ganha alta. Eu pensando, não, mas eu não queria mais aparecer aqui. Então em 2028 eu ganho a alta, mas dentro disso eu sigo de 3 em 3 meses consultando com ginecologista, mastologista, oncologista e oncogenética, né? Então durante esses anos é necessário fazer esse acompanhamento, porque eles dizem que tem um risco de remissão, enfim, mas Deus está no controle de todas as coisas. E também o processo da reconstrução da mama, né? Sim. Que eu ainda é um caminho um pouco longo ainda, mas Deus tem cuidado de tudo. Tem sido até bem rápido, porque eu não tenho mais plano de saúde, mas os meus médicos do plano me encaminharam para consultar através do SUS na Santa Casa, que é onde eu faço o meu tratamento. Então lá eu tô tendo todo o amparo e tá sendo rápido, assim, né? Ao meu ver, Amém. Tá sendo bastante rápido. E a importância do seu esposo, o Roger, em todo esse processo? Eu acredito que muitas pessoas vão assistir, enfim, pessoas que estão passando por isso ou que, né, descobriram agora, enfim. A importância do Roger como esposo, como, né, aquele que estava ali nos momentos bons, momentos ruins, eu queria que você contasse isso para nós. Então, eu sempre me emociono. Foi e é, né? Sim. É essencial, porque ele é muito sensível, ele tem só cara de durão, mas eu sempre digo atrás daquela cara é uma casquinha, ele é muito sensível. E foi e é essencial durante todo esse processo, porque ele é Deus cuidando de tudo. Para entender um pouco melhor, antes de eu descobrir, ele machucou o joelho. Então já foi uma coisa que foi plano de Deus, porque ele precisou ficar encostado.
Então, durante todo o início do meu tratamento e todo o meu tratamento, ele estava encostado por causa da cirurgia que ele fez no joelho. Sim. Até durante o processo ele realizou uma outra cirurgia. Então, eu acredito que Deus já cuidou desse detalhe lá na frente. Amém. E por isso, pode ser uma coisa negativa, mas eu vejo como uma coisa positiva. Por isso, ele conseguiu me acompanhar em todas as consultas, todos os exames, todas as cirurgias, durante a minha internação, durante todas as químios, todas as rádios. Ele me acompanhou e eu até brinquei que quando eu comecei a ir sozinha pro médico, parecia que eu já não sabia andar sozinha, porque Sim. ele sempre estava me acompanhando, então eu fiquei um pouco perdida, assim, no centro, na Santa Casa, porque sempre ele estava comigo. Foi estranho essa separação, assim, mas ele foi essencial porque ele me acompanhou, estava comigo no diagnóstico, estava comigo nas cirurgias, estava comigo nas internações e nas químios, me cuidou, penteou meu cabelo, me ajudou no banho, trocava os meus curativos, meu dreno, então ele foi essencial. Claro, Deus trouxe a vitória, mas ele foi essencial para minha cura, assim, em questão também da minha autoestima, né? E até hoje é assim, porque nós somos novos e tal, e a mulher tem muito aquilo lá, o corpo, meu corpo. Então, o seio, poderia falar isso, é uma parte muito feminina da mulher. Com certeza. Então, nós novos, e eu não sei como o pessoal de fora pensa, mas nunca foi quando eu tirei, assim, quando eu precisei remover, eu me olhei no espelho, assim, e eu não sei, eu me considero uma pessoa muito positiva, muito engraçada, assim. Eu me olhei e pensei, nossa, que estranho que tá essa situação. E aí chamei ele, pronto, posso ir, chamei ele, assim. E aí ele olhou e a gente riu, tipo, uma coisa assim que poderia ser de tristeza, enfim. Pela questão, acho, da autoestima também. Pela questão da autoestima e por... é uma parte muito feminina da mulher. Então, eu achei que poderia ser pior, porque eu conheço casos de mulheres que entram em depressão. Conheço casos de mulheres que não gostam de ter aquele momento íntimo do casal por se sentirem insegura ou pelo do que o marido vai pensar, enfim. Então eu nunca me senti insegura porque eu acredito também que ele me passou essa segurança. Então ele é maravilhoso. Amém. A importância dessa base, né? Eu acredito que se não tivesse essa base, seria diferente todo esse processo, né? Provavelmente. Então, foi muito importante a presença do Roger. Qual o papel do Ministério da Igreja Aspirantes no antes, durante e depois, né, de cada etapa? Então, nós somos um ministério familiar. Sim, porque somos pai, primos, irmãos, mas sim também porque temos amigos e acabou construindo uma família, né? Mas foi essencial porque desde o diagnóstico me levaram em oração. Quando eu raspei a minha cabeça, eu vim no culto e aí rasparam amigos, primos, pastor Eduardo, pastor Pedro, a pastora cortou o cabelo Chanel, minha madrinha raspou a cabeça e as meninas, as irmãs do ministério estavam de lenço, estavam de boné, então me acolheram. Deram todo o apoio. Deram todo o apoio. O pastor, meu pai também, em oração, enfim, o ministério também faz parte do processo da minha cura, porque eu fui amparada todo o tempo. Também tive irmãs do ministério que cuidaram da Vitória, ainda não tinha MIA, mas cuidaram da Vitória durante internações, enfim, recebi vitaminas, alimentos, eu fui muito amada, muito cuidada e tenho certeza que todas as orações contribuíram para a minha cura. Glória a Deus. Como tu enxerga a Bruna antes do câncer e depois do câncer? Qual é a tua visão? Como é que tu expressaria a Bruna? Então, ontem eu estava pensando com meu esposo o que eu posso responder nessa pergunta.
eu acho que eu sempre fui muito positiva. É difícil falar, né? Sim. Trazer assim as tuas características, enfim, se definir. Mas eu acho que eu sempre fui... Como é que se fala? A pessoa fala resiliência. Essa palavra na minha vida, eu sempre consegui me erguer no ambiente que eu tava, assim, apesar das circunstâncias. A ideia não reclamar, porque reclamar vai fazer o processo ser mais doloroso. Se tu tem que passar, passa, mas tenta. É difícil não murmurar, com certeza. Sim. Porque a primeira coisa que vem é o lado negativo. Mas eu sempre tentei me reinventar, tirar forças de Deus e ver o propósito, porque para tudo há um propósito. Não ver o porquê, mas o pra quê, né? Isso, exatamente. Não ver o porquê, mas o pra quê. Então, Bruna, antes eu posso pensar e dizer que antes eu murmurava. Qualquer coisinha eu murmurava mais e eu pensava muito antes de vamos gastar um dinheiro. Acho que é a maior coisa, assim. Primeiro vamos... Claro, temos que cumprir com nossos compromissos. Sim. Mas eu não dava tanta prioridade, assim, por aproveitar, por comer uma coisa, de sair. E agora a Bruna, eu sigo assim, vendo o lado positivo das coisas. Ainda mais agora, conhecendo a palavra, porque na infância e adolescência não sabia. Agora eu sei que existe um propósito. E existe um Deus que está comigo. Amém. E essa questão de... Não, vamos comer. Claro, não desperdiçando. Sim. Mas, eu quero... tem uma coisa que eu quero comer. Não, vamos comer. Aproveitar, porque a gente nunca sabe. É que nem... eu tava lendo um livro. Por que quando a pessoa falece, tu consegue licença no serviço? Tu consegue te organizar para ir no velório? Tu compra uma flor para levar no velório. Então faz isso antes, né? Então te organiza antes para ir ver tua família, te organiza antes para viajar com a tua família. A questão de valorizar coisas que a gente espera acontecer, uma dificuldade, uma luta pra... Exatamente, porque ninguém sabe. Então valoriza agora, assim, aproveita todos os momentos, porque o meu resultado foi positivo, eu venci. Amém. Mas poderia ter sido diferente, então tem que aproveitar todos os momentos, tem que valorizar a família, leva flor, diz que ama, liga, aproveita, assim, porque acho que essa é a lição que eu tirei, então agora eu aproveito cada minuto, porque a gente não sabe. Uma das questões, eu acho que mais importantes dessa entrevista é sobre as mulheres, né, já que é direcionada para elas, dar importância para o acompanhamento médico, né, e fazer exames de prevenção. Ainda há muitas mulheres que não dão, né, atenção para isso. Então eu queria que você, como passou por isso e sabe como é bom ter um médico que se preocupa, que faz exames, que enfim tem toda uma situação de amparo, né? Sim. Essa questão de prevenção é muito importante e no mês de Outubro Rosa é isso que é trabalhado, né? Sim. A prevenção. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres e também acomete homens, né? Sim. Mas é o que mais mata mulheres e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A prevenção é um passo muito importante. Porque a prevenção, o diagnóstico, tinha me fugido da palavra, o diagnóstico precoce traz a cura. E o meu doutor disse, nossa, tu descobriu muito cedo, porque ele tem categorias, né? Sim. Então eu descobri muito cedo, aí depois eu fiz um exame para ver se não tinha ido para os linfonodos, porque o câncer é uma doença muito rápida. Ele tá numa parte do corpo e ele vai tomando conta sem pedir licença. Então eu descobri muito cedo, então um diagnóstico precoce também ajudou a salvar a minha vida. E aí eu me incomodo, né? Principalmente as mulheres que são próximas, vai fazer, porque nós mulheres a gente vai deixando para depois, a gente vai cuidando da casa, vai cuidando do serviço, dos filhos e não vamos
cuidando de nós, mas nós precisamos cuidar de nós para ter força, ter saúde, para cuidar dos próximos, né? E tu acha que não tem essa questão de idade mais nova, mais velha, Não, no geral, né? No geral, não tem. Todas as mulheres. Porque eu descobri com 26 anos. Até eu sigo o acompanhamento na oncogenética no Clínicas, porque é um caso de que veio muito nova, né? Então Sim. o câncer não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem nada. Então nós devemos nos cuidar, não ficar neuróticos, Sim. né? Ah, tô com alguma coisa assim, mas no geral, a mulher tem que fazer o autoexame, tem que fazer o preventivo para cuidar da saúde, para ter uma qualidade de vida. Não só na questão do câncer, mas em diversas áreas, assim, né? Mentalmente, em tudo. Em tudo nós temos que nos cuidar. E... fugiu. Nós temos que nos cuidar. É a questão do... mas é difícil, eu tenho que ir pelo SUS, o posto só tem 5 fichas, essa questão. Eu trago de novo a questão de investir. Sim. Uma pizza é R$ 79,90. Uma consulta nesses centros que tem é R$ 70. Sim. Então tu tem que pesar o que é mais prioridade, né, para ti naquele momento. Eu sei que exames são demorados, consultas são difíceis, mas uma vez por ano tu pode te organizar, fazer um calendário e separar um valor X para ir num ginecologista, ir num clínico geral, ir no oftalmologista, enfim. Tem que ter essa organização para cuidar do teu corpo. Se preocupar com a vida, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que cuidar do templo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo e isso faz parte, né? Fazer os exames, ter um acompanhamento médico. Bruna, já nos encaminhando para o final da entrevista, com base em toda essa experiência, né, que você viveu, eu queria que você deixasse um conselho para todas as mulheres que nos assistem, que nos ouvem, uma instrução, uma palavra, porque é muito importante, eu acho que tudo, né? A questão de você ter um acompanhamento médico, fazer exames e também servir a Deus, saber que Deus está contigo em todos os momentos. Cuidem da saúde. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sim. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se ame. Amém. Primeiro, se cuide, porque se tu não estiver bem, se não estiver com saúde e amor próprio, tu não vai poder transmitir para outras pessoas. Então, tu tem que pregar, passar aquilo que tu realmente vive. Então, cuidem da sua vida, cuidem da sua saúde física, cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua saúde espiritual. Sim. É um combo no geral, então eu creio que mesmo que venha essa dificuldade, mesmo que não seja uma enfermidade como foi no meu caso, sim, mas existem muitas outras dificuldades que chegam até nós, então veja o propósito, ora, amém, que Deus traz a paz que excede todo o entendimento, e é incrível, Ele realmente traz, Ele realmente dá. E um fato que eu esqueci de comentar, que quando eu iniciei o tratamento, a doutora disse, tu vai ficar careca, ela foi bem direta, tu vai ficar careca, tu vai perder os cabelos, e isso não me atingiu tanto quanto quando ela falou que eu não poderia ter mais filhos. Sim. Eu chorei muito quando eu soube disso. E aí eu teria que congelar os meus ovos, que eram o valor de R$14.000, e poderia não dar certo, ou eu teria que adotar uma criança, porque eles falam para te não criar expectativas, né? Sim. E isso tocou muito, porque eu sempre quis ter milhares de filhos, eu sempre quis ter muitos filhos, e isso feriu, assim, veio e feriu meu coração. Mas conversando com meu esposo, nós oramos. Amém. E decidimos entregar, e realmente Deus trouxe a paz. E os médicos não entendiam quando eu fui falar que não queria congelar e ia seguir assim.
nós confiamos e Deus deu a vitória. Amém. Que é a Mia. Veio a Mia, eu descobri durante o processo que Deus tinha me dado mais esse presente, né? Que Deus nos surpreende a todo instante. Então, creia. Amém. As coisas podem não ser favoráveis, pode não estar conseguindo enxergar o porquê, o pra quê, mas há um propósito. Amém. E há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o Senhor está te preparando, está te amadurecendo, está trabalhando, está te ensinando para que tu possa também ensinar e orientar e ajudar outras pessoas lá na frente. Amém. E para ser um canal de bênção. Glória então, a Deus. Essa é a questão. Se cuidem, se amem e confiem. Glória que seja o que for, é vencer ou vencer. Amém. Bruna, você é um milagre, né? A Mia, a Vitória, você tem 2 filhas que são milagres de Deus, né? Então, sim, que Deus continue te abençoando, né? Te fortalecendo. Eu acredito que essa história vai alcançar muitas mulheres, muitas vidas. Obrigado por contar, por, né, compartilhar. Muitas pessoas precisavam ouvir disso, vão ser edificadas. Deus abençoe o Roger, a Mia, a Vitória. Enfim, gratidão por esse momento. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém? Nosso primeiro AdessaCast audiovisual, ainda virão muitos pela frente. Deus te abençoe. Acesse lá no Spotify o nosso canal, tem devocionais, entrevistas muito abençoadas. Eu tenho certeza que você, né, vai ser edificado, vai ser uma soma na sua vida espiritual, no seu trabalho, enfim, para a sua família. Então nos acompanhe lá e fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram da igreja, no Instagram do nosso projeto, que você vai ser muito abençoado. Até a próxima!